Barulho estranho no ar. Não é trovão, não é chuva. São notícias se acumulando, uma atrás da outra, vindas de todos os lados. Para a maioria das pessoas, parecem apenas mais um ruído de fundo. Algo distante, técnico demais, geopolítico demais para afetar a vida real. Mas é exatamente assim que mudanças grandes começam, parecendo pequenas demais para merecer atenção. Quase nunca é um choque imediato. Não há um alarme claro, nem um evento único que obrigue todo mundo a parar e olhar. O que existe é uma sequência de sinais fracos, espalhados, fáceis de ignorar. E quando esses sinais finalmente se conectam, o efeito já está em movimento. Quando se fala em Venezuela e petróleo, muita gente ainda enxerga um país quebrado, fora do jogo, irrelevante para o presente. Um problema antigo, quase esquecido. Algo que parecia resolvido pelo tempo. Só que mercados não esquecem tão facilmente. Eles apenas se acostumam. E se adaptar não significa apagar da memória, significa incorporar a ausência como parte do funcionamento normal do sistema. Durante anos, o mundo operou como se o petróleo venezuelano simplesmente não existisse. Preços, contratos, rotas de abastecimento e decisões de investimento foram ajustados com base nessa ausência. E quando algo que estava fora do tabuleiro ameaça voltar, mesmo que lentamente, o impacto aparece antes mesmo de qualquer barril sair do chão. Isso acontece porque o petróleo não é apenas um recurso físico. Ele é uma engrenagem central da economia mundial. Preço de combustível, custo de transporte, inflação, moeda, cadeias produtivas, tudo passa por ele de alguma forma. Quando o petróleo muda, ele não muda sozinho. Ele arrasta outros preços junto. Por isso, qualquer mudança relevante na oferta global mexe com muito mais do que um país específico. Mexe com expectativas. E expectativas movem dinheiro muito antes de os fatos se confirmarem. Investidores não esperam o evento acontecer para reagir. Eles tentam se posicionar antes, justamente porque quem reage depois costuma pagar mais caro. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Durante anos, essa riqueza ficou praticamente inacessível ao mercado global. Sanções, colapso produtivo, falta de investimento e deterioração da infraestrutura transformaram um gigante energético em um ator quase ausente. Não foi falta de petróleo. Foi incapacidade de extraí-lo, refiná-lo e distribuí-lo de forma consistente. O mundo seguiu em frente. Outros produtores ganharam espaço. Novas rotas foram criadas. Estratégias foram redesenhadas. A ausência venezuelana deixou de ser um problema e passou a ser apenas uma condição do jogo. Mas agora o cenário começa a mudar. Não de forma clara, não com um anúncio definitivo, mas com sinais, conversas, negociações, mudanças de tom, especulação. E o mercado reage a sinais muito antes de reagir a fatos concretos. É aqui que muita gente se confunde, porque tenta aplicar uma lógica simples a um sistema que é tudo menos simples. A lógica intuitiva diria: se mais petróleo pode entrar no mercado, o preço deveria cair. Energia mais barata, alívio inflacionário, tudo melhora. Parece óbvio. O problema é que o mercado raramente funciona de forma linear, principalmente no curto prazo. O que ele mais odeia não é escassez, é incerteza. Quando existe a possibilidade de instabilidade, mesmo que temporária, o reflexo imediato é proteção. Produção que pode demorar a voltar. Infraestrutura sucateada, riscos internos, disputas geopolíticas, tudo isso cria um ambiente em que ninguém tem certeza de nada. E, diante da dúvida, investidores tendem a se antecipar. No mercado de commodities, antecipar muitas vezes significa comprar antes. Esse movimento não espera confirmação, ele acontece por precaução. E esse comportamento por si só já pressiona preços para cima, mesmo quando a narrativa geral sugere que eles deveriam cair no futuro. E é exatamente nesse ponto que o Brasil entra na equação. O Brasil não observa esse jogo de fora. Ele participa, como produtor de petróleo, como exportador relevante, como economia dependente de energia e como país sensível a movimentos inflacionários. Uma mudança no equilíbrio do petróleo afeta o câmbio,
os custos internos, a competitividade de setores inteiros e, no fim da cadeia, o custo de vida. Em alguns cenários, o Brasil pode se beneficiar. Uma oferta global maior no médio prazo pode aliviar pressões sobre preços de combustíveis, reduzir custos logísticos e ajudar no controle da inflação. Isso pode melhorar margens de empresas, aliviar orçamentos familiares e criar um ambiente um pouco mais previsível. Também pode abrir espaço para rearranjos regionais, novos acordos e oportunidades estratégicas, especialmente em um mundo cada vez mais preocupado com segurança energética e diversificação de fornecedores. Mas ao outro lado, se o petróleo venezuelano voltar ao mercado de forma relevante, ele também compete. Compete por investimentos, por contratos, por atenção do capital internacional. Pode pressionar preços, reduzir margens e tornar alguns projetos menos atraentes do que pareciam antes, especialmente aqueles que dependem de preços mais altos para se manter viáveis. E esse efeito raramente acontece de forma abrupta. Ele se espalha aos poucos, diluído no tempo, quase invisível para quem não está olhando de perto. Quando se torna evidente, já foi incorporado aos preços, às decisões e às expectativas. Quem realmente ganha nesses movimentos não são países abstratos, nem populações inteiras. São agentes específicos, traders atentos, setores bem posicionados, empresas que conseguem se adaptar mais rápido e investidores que entendem o jogo antes que ele fique óbvio para todos. Para o resto, os efeitos chegam como consequência, não como escolha consciente. Talvez o erro mais comum seja esperar um grande evento, um colapso, um anúncio oficial, uma virada clara que deixe tudo evidente. Mas transformações estruturais raramente fazem barulho. Elas não chegam com sirenes. Elas começam em decisões pequenas, em ajustes discretos, em mudanças de expectativa que só parecem óbvias depois que já aconteceram. O petróleo da Venezuela não vai salvar nem destruir a economia mundial sozinho, mas ele é uma peça importante em um tabuleiro que já está em movimento. E o risco real não é errar a previsão. É nem perceber que o jogo mudou enquanto ainda parecia tudo igual. A pergunta final não é se a Venezuela vai se recuperar, nem se os preços vão subir ou cair amanhã. A pergunta mais honesta é outra. O Brasil está preparado para se adaptar enquanto essas mudanças ainda estão acontecendo? Ou vai reagir apenas quando os efeitos já estiverem incorporados aos preços, às decisões e ao custo de vida? Agora eu quero saber a sua visão. Você acha que o Brasil tende a ganhar ou perder com uma Venezuela mais presente no mercado de petróleo? Estamos nos antecipando a essas mudanças ou apenas reagindo quando elas já chegam no bolso? Se esse tipo de análise te ajuda a pensar com mais clareza, deixa o like. Isso mostra que vale a pena continuar aprofundando esse tipo de conteúdo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque a proposta aqui é exatamente essa: entender o que está mudando enquanto ainda parece que nada está acontecendo.